temporada de Imposto de Renda 2023, referente ao ano base 2022, começou de novo. Neste ano, o período de declaração começou em 15 de março e vai até dia 31 de maio, seguindo um cronograma estendido mais uma vez. Se você nunca declarou imposto de renda, ou mesmo se você já declarou e ainda tem dúvidas, fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar o passo a passo para fazer a declaração e enviar para a Receita Federal. Separamos as principais informações que você precisa saber, como baixar o programa do IR, por onde começar, como preencher as informações e os dados que não podem faltar. Esse é o primeiro vídeo de uma série de tutoriais que o InfoMoney vai produzir em 2023 para ajudar você a enviar sua declaração sem dores de cabeça. Vale lembrar que para fazer esse conteúdo a gente contou com a supervisão de Samir Shuaib, advogado especializado em direito tributário e imposto de renda da pessoa física. Mas antes da gente começar, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal caso você ainda não seja inscrito. Bora lá? Quem é obrigado a declarar? Antes de partir para a declaração em si, vamos ver quem é obrigado a declarar em 2023. Quem recebeu no ano passado rendimentos tributáveis como salários e aluguéis, que somados passaram de R$ 28.559,70. Quem recebeu rendimentos isentos não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, que juntos passaram de R$ 40.000 em 2022, como doações e heranças. Pessoas que tiveram ganhos de capital sujeitos à tributação na venda de bens ou direitos, como lucro na venda de imóvel. Quem realizou operações de venda em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas, cuja soma foi superior a R$ 40.000 no ano, ou com apuração de ganhos líquidos sujeitos à incidência do imposto. Quem teve receita bruta superior a R$ 142.798,50 em atividade rural no ano passado e quem pretende compensar prejuízos com a atividade rural também do ano passado ou de anos anteriores. Quem tinha, em 31 de dezembro de 2022, bens e direitos como imóveis, veículos e investimentos, que juntos passavam de 300 mil. Pessoas que passaram ou voltaram a morar no Brasil em qualquer mês de 2022. Quem vendeu no ano passado imóvel residencial e usufruiu da regra de isenção ao usar o valor para a compra de outro imóvel para fins residenciais, dentro de um prazo de 180 dias da venda. A única mudança na lista de obrigatoriedades e uma das principais alterações para 2023 é essa nova regra de renda variável. Até ano passado, qualquer pessoa que aplicasse qualquer valor na bolsa era obrigada a declarar, mesmo que não tivesse oferido lucro. E esse ano isso mudou. Deve declarar quem realizou operações de venda em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas. Primeiro, cuja soma foi superior a R$ 40.000 no ano, independentemente de ter tido lucro ou prejuízo nessas vendas. Segundo, com apuração de ganhos líquidos sujeitos à incidência de imposto. Portanto, para destrinchar ainda mais esse tema para vocês, eu vou dar mais alguns exemplos. Se o contribuinte vendeu ações ao longo de 2022 e a soma das vendas foi superior a 40.000 no ano, ele está obrigado a declarar imposto de renda em 2023, independentemente de ter tido lucro ou prejuízo nessas vendas. Se o contribuinte não vendeu ações, ele não está obrigado a declarar por esta regra. Mas atenção, porque ele pode estar obrigado pelo restante da lista de obrigatoriedades. Se o contribuinte fez vendas de ações que, somadas, não ultrapassaram os 20.000 no mês, não há incidência de imposto. Portanto, ele não precisa declarar, desde que, no ano, não tenha ultrapassado os R$ 40.000 no valor total das vendas. De novo, atenção, porque ele pode estar obrigado a declarar pelo restante da lista de obrigatoriedades. Por fim, se o contribuinte somente comprou ações em 2022, independente da quantidade, ele não está obrigado a declarar. Considerando toda essa lista de obrigatoriedades atualizadas para 2023, se você não se enquadra em nenhuma das hipóteses que eu mencionei, você não precisa enviar a declaração de imposto de renda de 2023. Porém, aqui fica uma dica. Embora seja um trabalho penoso, mesmo se você não precisar declarar, pode ser interessante enviar a declaração se você teve imposto retido na fonte, por exemplo, para ganhar a restituição. Tabela de IR e alíquotas. A tabela do imposto de renda costuma ser um dos destaques da temporada e em 2023 o tema segue em alta. Isso porque o governo Lula confirmou uma nova faixa de isenção dos atuais R$ 1.903,98 para R$ 2.640. Após o anúncio, a Receita Federal publicou uma nota de esclarecimento com uma atualização da tabela progressiva de IR, subindo a base de cálculo dos atuais R$ 1.903,98 para R$ 2.112. Porém, a mudança não é válida para a declaração de imposto de renda de 2023, ano base 2022. Dessa forma,
Para 2023, a tabela de IR segue sem atualizações. Desde 1996, a defasagem acumulada chega em quase 148%, de acordo com um estudo do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal. Se a tabela tivesse sido ajustada pela inflação, a faixa de isenção seria mais do que o dobro do que é hoje e mais pessoas estariam isentas. Considerando que não houve mudanças na tabela do IR, é possível ver a base de cálculo anual, que é o valor em cima do qual o imposto de renda é cobrado e corresponde a rendimentos tributáveis, como salários, aluguéis e pensões. A alíquota é o percentual usado para calcular o valor do IR em cada faixa de rendimento, e a parcela a deduzir é a quantia que deve ser descontada do imposto a pagar. Isso acontece porque os rendimentos de até R$ 22.847,76 no ano não são tributados. É uma conta simples. Por exemplo, se você ganhou R$ 30 mil em rendimentos tributáveis no ano passado, você paga 7,5% de imposto em cima desse valor. Depois, subtrai a parcela a deduzir do resultado. Assim, você pagaria R$ 536,42 de imposto. Mas, se você ganhou R$ 40 mil em rendimentos tributáveis em 2022, se encaixa na alíquota de 15%. Então, você aplica 15% sobre os 40 mil e subtrai a parcela a deduzir. Ou seja, neste caso, você pagaria R$ 1.742,43 de imposto, por exemplo. Agora vamos ver o que você deve declarar. Todas as suas fontes de renda do ano passado devem ser informadas no imposto de renda. Tudo o que você recebeu como assalariado, prestador de serviço, sócio de empresa ou como aposentado. Também devem constar o que você recebeu de fontes no exterior e de outras pessoas físicas, como aluguéis ou pensão alimentícia. Mesmo as receitas que não têm incidência de imposto, como rendimentos da poupança, devem entrar na declaração. É o caso também de bolsas de estudo, lucros de dividendos recebidos e outros rendimentos isentos e não tributáveis. Todos os rendimentos com aplicações financeiras precisam ser declarados. Até mesmo as aplicações automáticas que o banco faz com o dinheiro que fica na conta corrente. O contribuinte também deve informar ao fisco tudo o que recebeu de forma acumulada, como salários, pensões ou aposentadorias depositadas de uma só vez, resultantes de ações judiciais, entre outros. Você precisa informar ainda todos os pagamentos a pessoas físicas, como pensão alimentícia, aluguéis, arrendamento rural, instrução, pagamentos a profissionais autônomos, como médicos, dentistas, psicólogos, advogados, engenheiros, arquitetos, corretores, professores, entre outros. Também devem ser declarados pagamentos a pessoas jurídicas, quando dedutíveis na declaração. As doações feitas a pessoas físicas e jurídicas, entidades e partidos políticos também precisam constar na declaração de imposto de renda, obrigatoriamente. Todos os bens e direitos que constituíam seu patrimônio e de dependência em 31/12 de 2022, como imóveis, carros, participações societárias e investimentos, também devem constar na declaração. Reúna os documentos para a declaração. Para começar a declarar, o primeiro passo é separar seus documentos pessoais, como o CPF, título de eleitor e os informes de rendimentos, que são todos aqueles documentos que comprovam alguma renda recebida ao longo de 2022. Para facilitar, a gente separou uma lista com os documentos que você deve ter em mãos. Informes de rendimento da empresa, com salários e eventuais outras remunerações recebidas durante o ano. Informe de aposentadoria ou de pensões. Demonstrativos de bancos, com dados sobre contas correntes, poupanças e aplicações financeiras. Demonstrativos de corretoras sobre seus investimentos. Comprovantes de outras fontes de renda, como extratos de rendimentos de aluguéis de imóveis, fornecidos pelas corretoras imobiliárias. Informes sobre herança recebida no ano. Resumo mensal do livro caixa com memória de cálculo do Carnê-Leão. Contratos de compra e venda de bens, caso você tenha comprado um imóvel ou um carro, por exemplo. Recibos de pagamentos de despesas dedutíveis, como comprovantes de despesas médicas, planos de saúde, consultas médicas, consultas com psicólogos, psiquiatras e exames. E também comprovantes de gasto com educação, como escola dos dependentes, cursos de ensino superior, mestrado, doutorado e especialização. Além disso, extrato consolidado de dívidas, como financiamento de imóvel, de carro, consignado ou empréstimo pessoal. E se você tiver dependentes, todos os documentos citados para eles. Por fim, separe também todas as informações sobre pensão alimentícia recebida no ano. Lembrando que, por decisão do STF, esse rendimento passou a ser considerado isento do imposto. Assim, para aqueles que tributaram nos últimos 5 anos, é possível reaver esses valores mediante retificações de declarações anteriores. O InfoMoney tem uma matéria completa com passo a passo para reaver esse dinheiro que vai ajudar você. Ela está na descrição do vídeo. Passo 2. Baixe o programa de imposto de renda. Com os documentos em mãos, o segundo passo é baixar o programa gerador do imposto de renda.
é só ir no site da Receita Federal e selecionar o programa do ano de 2023 de acordo com o sistema operacional do seu computador, Windows, Mac ou outro. Também dá para baixar o programa para declarar pelo celular ou pelo tablet. Passo 3. Conheça o programa. Depois que você baixar o programa, você vai se deparar com uma tela como essa aqui que a gente vai mostrar. Depois da tela de boas-vindas, você deve clicar direto na aba do lado, Nova. O programa vai oferecer 3 opções: iniciar a declaração a partir da pré-preenchida, iniciar importando a declaração de 2022 ou criar uma nova do zero. A pré-preenchida não é um modelo exatamente novo, mas a Receita vem apostando bastante nele nos últimos anos. Ela funciona como uma espécie de atalho para o contribuinte. Ao escolhê-la, a declaração já vem com alguns campos de informações preenchidos, como dados de rendimento, deduções, dívidas e em 2023 já vem também com alguns dados sobre imóveis e criptoativos. As informações que aparecem para o contribuinte são importadas da declaração do ano anterior, do Carnê-Leão e de declarações de terceiros, como fontes pagadoras imobiliárias ou serviços médicos, entre outras fontes de informação que a Receita tem acesso. Qualquer contribuinte pode optar por esse modelo, mas é preciso ter a conta GovBR nos níveis prata ou ouro, que oferece uma camada extra de proteção. A conta GovBR é a conta que permite que a população tenha acesso aos serviços públicos no formato digital. Ela garante a identificação do cidadão que vai usar esses serviços. Ao fazer o cadastro na conta GovBR, todo cidadão é nível bronze de forma automática. No site do InfoMoney a gente tem uma matéria que explica como funciona a conta GovBR e como fazer o upgrade do nível bronze para os níveis prata e ouro. O link da matéria está na descrição do vídeo. Voltando aqui para o programa, outra opção, se você tiver os dados da última declaração, é importar as informações direto para a declaração deste ano, porque também vai ficar mais fácil de preencher e vai agilizar uma parte do processo para você. Mas nesse tutorial eu vou começar do zero para quem nunca declarou ou não tem os dados salvos ou mesmo não quer fazer a declaração pré-preenchida. Então, basta clicar aqui em iniciar a declaração em branco. Feito isso, você deve então informar o seu CPF e colocar o seu nome, que nesse caso eu vou colocar InfoMoney para a gente poder fazer aqui o tutorial. Depois você clica em OK. Assim que você clicar no OK, você vai ver que vai aparecer um aviso sobre a declaração simplificada ou completa. Ela diz que o próprio programa mostra a melhor opção para você. Por isso, o melhor a fazer é preencher todos os dados como se fosse no modelo completo e no fim adotar o modelo que o programa indicar como mais benéfico para você. Após o aviso, é só clicar em OK. Passo 4. Preencha as fichas. O quarto passo é começar a preencher cada uma das fichas com as informações necessárias. Para isso, você vem aqui no menu da lateral esquerda e vamos começar com a identificação do contribuinte. Você informa que tipo de declaração é a sua, nesse caso, declaração de ajuste. Coloca o nome, a data de nascimento, o título de eleitor, o endereço e mais abaixo você deve informar a ocupação. Em ocupação, você deve colocar, por exemplo, o número 1, empregado de empresa do setor privado. E depois você seleciona o tipo de ocupação principal. Em ocupação principal, você vai escolher exatamente a sua profissão. Tem uma lista ao clicar na lupa. Mas aqui, para facilitar, eu vou dar um exemplo colocando o código de advogados, que é o 241. Ao fazer isso, aparece já exatamente a profissão por aqui. Completada essa ficha, a gente vai para a próxima, de dependentes. Essa ficha deve ser preenchida pelos contribuintes que possuem naturalmente dependentes. Nessa ficha, você deve clicar em novo. Os dependentes podem ser companheiro ou companheira com a qual o contribuinte tenha filhos, seu filho ou enteado de até 21 anos, filho ou enteado de até 24 anos, desde que esteja cursando escola técnica de segundo grau ou ensino superior, irmão, neto, bisneto de até 21 anos, desde que tenha a guarda judicial, pais, avós, bisavós que tenham recebido rendimentos tributáveis ou não de até R$ 22.847,76 em 2022. Aqui vale dizer também que sogros também podem ser incluídos até esse limite de valor, mas só podem entrar se você declarar seu cônjuge como dependente. O mesmo vale para outros dependentes do cônjuge se encaixarem nas regras que permitem a inclusão. Não se esqueça que sempre que tiver algum dependente em sua declaração, você estará obrigado a declarar todos os bens, deduções, dívidas e rendimentos de cada dependente. Feito isso, então, você escolhe o tipo de dependente, deve informar o CPF, a data de nascimento, o nome,
colocar o e-mail, bem como um contato de celular. Além disso, você tem que informar também se essa pessoa mora com o titular da declaração, que no caso é o contribuinte responsável por preencher a declaração. Feito isso, basta clicar em OK. A próxima ficha aqui no menu lateral da esquerda é a de alimentandos. Nessa ficha, declare aquelas pessoas que recebem pensão alimentícia por decisão judicial, lembrando que você não pode incluir a mesma pessoa como dependente e alimentando. Clique em Novo. Você deve informar então se o alimentando é residente no Brasil ou não, informar o CPF, a data de nascimento, o nome e também comunicar se o alimentando é seu, do titular, ou se é de algum dependente. Feito isso, pode clicar em OK. Último recado dessa ficha é que se a pensão for paga a um filho ou ex-cônjuge, mas sem acordo na justiça, você não deve declarar aqui. A próxima ficha, então, é a de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica. Aqui é só clicar em Novo e preencher as informações exatamente como vem no seu informe de rendimentos. Coloque, então, o CNPJ da empresa, o nome, os rendimentos recebidos, a contribuição previdenciária, imposto retido na fonte, o 13º e o imposto de renda sobre o 13º. A própria empresa já coloca tudo isso especificado no informe, indicando os valores nas linhas certinhas que eles devem constar na declaração. Se você tiver mais de uma fonte pagadora, ou se você mudou de emprego, não se esqueça de informar todas elas, criando um código novo para cada empresa. Feito isso, é só clicar em OK. Seguindo aqui no menu lateral, então, a próxima ficha é de rendimentos tributáveis recebidos de PF e do exterior. Aqui vão entrar os valores de aluguéis e pensões recebidas, se pagas por pessoas físicas, por exemplo. Aí é só selecionar Novo e preencher as informações por mês. Você também pode optar por puxar as informações direto do Carnê-Leão. Feito isso, é só clicar em OK. A próxima ficha é a de rendimentos isentos e não tributáveis. Aqui vão aparecer vários códigos e entram também, por exemplo, rendimentos de caderneta de poupança e dividendos. Mas eu não vou explicá-los agora, porque a gente vai ter um vídeo somente sobre isso. Então, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para ser notificado. Mas, vamos dar outro exemplo. Então, clicando em Novo, faz parte dessa ficha também os valores recebidos de herança. Então, por exemplo, você pode entrar aqui no item 14, transferências patrimoniais, doações e heranças, para colocar os valores recebidos de heranças, por exemplo. Outro item que entra aqui nessa ficha é também os valores recebidos de pensão alimentícia, conforme a mudança que eu falei lá no começo do vídeo, que agora os valores são isentos. Preencheu as informações, basta clicar em OK. Seguindo a ordem das fichas, a próxima é a de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva definitiva. Aqui entram rendimentos que você pode ter recebido do seu empregador, como participação nos lucros e resultados, além de rendimentos sobre aplicações financeiras e juros sobre capital próprio. Assim como o salário, você preenche os campos seguindo o que aparecer aí no seu informe de rendimento. Vale lembrar que você não precisa salvar todas as informações o tempo todo, porque o programa vai salvando automaticamente conforme você vai dando OK. Seguindo as fichas no menu lateral, a próxima ficha é a de rendimentos tributáveis de PJ, imposto com exigibilidade suspensa. Essa é uma ficha bem específica que serve para declarar valores recebidos de PJ, mas cuja discussão, se seria devido a algum imposto ou não, ainda está acontecendo no Poder Judiciário. O nome da ficha é explicado justamente pelo fato de que são rendimentos que estão com a exigibilidade do imposto de renda suspensa em razão do processo. As informações sobre esses rendimentos normalmente são fornecidas pela fonte pagadora, que é polo ativo no processo judicial. Assim, se no informe encaminhado pela fonte pagadora houver algum tipo de valor descrito como rendimento tributável com exigibilidade suspensa, ele deve ser declarado nesta ficha. São rendimentos que não vão impactar o cálculo do imposto, mas ajudam a Receita a entender a variação da sua renda de um ano para o outro. Depois vem a ficha de rendimentos recebidos acumuladamente, onde são incluídos valores recebidos de uma só vez com atraso. Geralmente, são valores recebidos em decorrência de ações judiciais, como, por exemplo, um processo trabalhista que gerou pagamento de salários atrasados referentes a meses ou até anos. Esses valores não podem ser declarados em outra ficha. Então você clica em Novo e deve preencher as informações conforme o seu caso. Ao processar uma empresa por atrasos nos salários, por exemplo, caso o processo tenha se encerrado em 2022,
o contribuinte terá recebido de uma só vez os valores referentes a diferentes meses de atraso. E vale lembrar que aqui são os rendimentos tributáveis. Se você recebeu rendimentos acumuladamente, mas isentos, eles entram na ficha de rendimentos isentos. Feito isso, basta clicar em OK. Seguindo o menu lateral, a próxima ficha é Imposto Pago Retido. A ficha de Imposto Pago Retido é quase toda preenchida automaticamente pelo programa, conforme são declarados os rendimentos que foram tributados na fonte. O campo 1, por sua vez, Imposto Complementar, que não é automático, deve ser preenchido por contribuintes que recolhem imposto complementar, também chamado de mensalão. É um recolhimento facultativo, utilizado normalmente por pessoas que possuem duas ou mais fontes pagadoras para fazer um adiantamento do imposto devido no momento da declaração de imposto de renda. Já o campo 2, imposto pago no exterior pelo titular e pelos dependentes, é utilizado para a declaração de impostos sobre a renda pagos no exterior que permitem a realização da compensação no Brasil. Esse tipo de compensação vale para impostos pagos a países que têm acordo com o Brasil, para evitar a chamada dupla tributação, que seria a tributação aqui e lá fora. Seguindo para a próxima ficha, chegamos em pagamentos efetuados. Essa ficha é usada para as deduções por quem faz a declaração completa. É aí que entram os gastos dedutíveis, como cursos e despesas médicas. Para incluir um curso, por exemplo, você clica em Novo e escolhe o código de Despesas com Instrução no Brasil. Se for uma consulta médica de pessoa física, por exemplo, você informa o código 10, Médicos no Brasil. Por outro lado, caso o recibo esteja em nome da clínica médica, então você deve colocar ali o código 21, que indica hospitais, clínicas e laboratórios no Brasil. Depois de escolher o código, basta preencher as informações, conforme o seu caso, e clicar em OK. Lembrando que na descrição do vídeo a gente tem um link de uma matéria e um guia que vão ajudar você a conferir quais são os gastos que podem ser deduzidos e os limites válidos para 2023. A próxima ficha é de doações efetuadas. Aqui entram não apenas as doações feitas a conhecidos e parentes, como mesadas, mas as chamadas doações com incentivos fiscais, cujos valores podem ser abatidos do imposto de renda a pagar, como doações a fundos municipais, estaduais, distrital e nacional da criança e do adolescente que se enquadram no ECA, e projetos aprovados pelo Ministério da Cultura e enquadrados na Lei de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet. O próprio programa abate depois o valor doado na base de cálculo do IR para o contribuinte usufruir do benefício de incentivo fiscal dentro dos limites. Basta então clicar em Novo e selecionar o código de doação, como o código 40 aqui de crianças e adolescentes. Ao clicar, você vai ver que vai aparecer uma mensagem lembrando o contribuinte que aqui só deve ser informado as doações feitas no ano calendário de 2022. Ele explica que as doações feitas na declaração de 2023 devem ser informadas na ficha de doações diretamente na declaração. A gente já vai para ela. Por fim, tem um recado sobre a dedução de doações aqui. Basta clicar em OK, informar o CNPJ do fundo, o nome dele e o valor pago na doação. No caso da doação incentivada, é preciso informar também o nome do proponente do projeto, o seu CNPJ e o valor doado. Feito isso, é só clicar em OK. A próxima ficha é de doações diretamente na declaração. Também é possível fazer uma doação incentivada, em vez de pagar imposto à receita, pelo programa do IR. Existem duas formas de realizar as doações dedutíveis. A primeira delas é destinando os recursos diretamente aos fundos e projetos incentivados e informando posteriormente a contribuição na declaração de ajuste anual, como fizemos na ficha anterior. Porém, essa opção era válida apenas para doações feitas até o dia 31 de dezembro de 2022. A segunda opção é fazer a doação por meio do próprio programa gerador da declaração de IR neste ano, justamente nessa ficha que a gente está. Nesse caso, as contribuições só podem ser feitas aos fundos do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, e aos fundos controlados pelo Conselho do Idoso. Todas as doações aos outros projetos incentivados precisariam ter sido feitas até o final de 2022 para que fossem passíveis de dedução nesta declaração de 2023. Lembrando que o abatimento de doação incentivada vale apenas no modelo de declaração completa. Para realizar uma doação a algum dos fundos, da criança e do adolescente ou do idoso, você deve escolher uma das abas aqui presentes no programa, por exemplo, da criança e do adolescente, clicar em Novo e selecionar o tipo de fundo, por exemplo, nacional.
O CNPJ já aparece automaticamente e você deve informar o valor da doação. Feito isso, basta clicar em OK. Avançando mais um pouco, chegamos então na ficha de bens e direitos. Aqui você declara imóveis, carros, dinheiro em conta corrente, posse de investimentos, além de joias, obras de arte, títulos de clube e outros. Para declarar um apartamento, por exemplo, você deve selecionar o grupo 1, bens imóveis, depois o código referente ao tipo de imóvel. No caso, um apartamento aqui no código 11. Você preenche, então, as informações de IPTU e data de aquisição. No campo de discriminação, você deve informar se o imóvel foi comprado ou doado, a data de compra ou da doação, quem foi o vendedor ou doador, incluir o CNPJ e o CPF, se está quitado, se foi financiado, em qual banco e por qual linha de crédito, além de dizer quantas parcelas já foram pagas e quantas restam a pagar. Feito isso, você deve preencher as informações de endereço e lá na parte inferior, caso a compra tenha sido realizada em 2022, deixe o campo de situação de 31/12 de 2021 em branco e preencha o campo de situação de 31/12 de 2022 com o valor de aquisição do bem. É importante frisar que o valor informado sempre deve ser o valor da compra, ou seja, que o contribuinte efetivamente pagou na aquisição, mesmo que o bem em questão tenha se valorizado. Se o imóvel foi comprado por financiamento, em vez do valor total pelo qual o imóvel foi vendido, informe apenas os valores já pagos até 2022, ou seja, o que de fato saiu do seu bolso ano passado, o somatório da entrada mais as parcelas pagas. A cada ano, o saldo devedor de 31/12 deve ser atualizado também na discriminação, subtraindo-se as parcelas pagas ao longo do ano. Não precisa informar nada no quadro de dívidas e ônus reais. O processo de declaração é bem parecido para carros, pessoal, mas nesse caso seria preciso entrar em outro grupo, ali em bens móveis, e escolher o código 01, que indica ali o automóvel. Não se esqueçam de preencher a informação do Renavan. Sobre os investimentos, vocês podem encontrar guias, vídeos, além do e-book, e todos os links estão na descrição aqui do vídeo. Depois que você preencher as informações, basta clicar em OK. Vamos seguir para a próxima ficha, que é a de dívida e ônus reais. Todos os empréstimos contraídos em 2022, com valor superior a R$ 5.000, incluindo as dívidas contraídas e quitadas integralmente no ano passado, devem ser informados também. A maioria dos empréstimos, como consignados, empréstimos pessoais, empréstimos feitos entre pessoas físicas ou cheque especial, é declarada nessa ficha de dívidas e ônus reais. Segundo a Receita, entram nessa ficha todos os empréstimos que não forem feitos por alienação fiduciária, aquela operação em que o bem é dado como garantia, como é o caso de financiamento de carros e imóveis, por exemplo, que são declarados na ficha de bens e direitos. Para declarar uma dívida ou ônus real, você deve clicar em Novo e selecione o código conforme cada caso. Para a gente dar um exemplo aqui, vamos considerar que você adquiriu uma dívida em um banco. E aí você escolhe o código 11, estabelecimento bancário comercial. Depois, em discriminação, você deve informar com detalhe a dívida que você está assumindo. Considere, por exemplo, um empréstimo de R$ 30.000. Você deve colocar que foi um empréstimo de R$ 30.000, da modalidade de consignado, pago em 12 parcelas de R$ 2.575, sendo R$ 2.500 o principal e os R$ 75 os juros. Depois você deve informar quantas parcelas foram pagas em 2022. Nesse caso, a gente está considerando aqui 8 parcelas pagas no ano passado. E você deve falar quanto foi o valor total. Nesse caso, 20.600. A gente está usando um exemplo aqui ilustrativo para explicar para vocês. Depois, em situação de 31/12 de 2021, você deve deixar zerado, porque você contraiu essa dívida em 2022. Depois, em situação de 31/12 de 2022, você informa quanto sobrou do valor principal da dívida, ou seja, quanto falta para terminar de pagar a dívida sem contar os juros. Como já paguei as 8 parcelas, faltam então R$ 10.000 nesse exemplo. Depois, em valor pago em 2022, você coloca o valor efetivamente pago no ano passado, aí sim incluindo os juros, no caso, R$ 20.600. Depois, basta clicar em OK. Seguindo, pessoal, as próximas fichas são de espólio e doações a partidos políticos, que serve para declarar doações a políticos e partidos e campanhas.
Mas essas fichas são bem específicas, e como a ideia do vídeo é mostrar as principais coisas do programa e dar uma revisão geral, a gente vai seguir direto para a ficha de importações. Essa ficha serve para quem recolheu o Carnê-Leão, que é o recolhimento mensal do IR, como quem recebeu aluguel ou teve ganho de capital com a venda de algum bem ou atividade rural, por exemplo. Aqui tem a opção do botão de importar direto do Carnê-Leão, e mais abaixo o contribuinte também pode importar os dados do seu computador para complementar as informações de informe de rendimentos e de plano de saúde. Passo 5. Declaração simplificada ou completa. Depois de preencher todas as informações, o próximo passo é ver qual é o tipo de tributação mais vantajoso para você. Para isso, você vem aqui do lado esquerdo, no canto inferior, e vai ter o quadrado azul, indicado aqui por opção pela tributação. Vão aparecer as duas, por deduções legais ou por desconto simplificado. Como eu estou fazendo o tutorial, não aparece aqui o que seria mais vantajoso no caso do tutorial. Mas você, após preencher todas as informações, vai se deparar com essa indicação. O programa vai mostrar o que é mais vantajoso por meio dessa alíquota efetiva, ou seja, em que situação você tem imposto a pagar ou a restituir, a depender aí do que você informou. Mas para facilitar o seu entendimento, um resumo básico entre as diferenças dos modos de tributação. Na simplificado, os rendimentos tributáveis têm um desconto padrão de 20%, limitados a R$ 16.754,34 no IR deste ano. Ao optar por essa dedução automática, você abre mão de todos os descontos permitidos, incluindo as deduções com gastos com saúde e educação. Normalmente, a simplificada é mais vantajosa para quem teve pouca despesa dedutível no ano passado. Já o modelo completo considera a tributação com base nas deduções legais. Ele costuma ser melhor para quem teve muita despesa dedutível, como pessoas que têm dependentes e gastam mais com escola ou saúde, por exemplo. Na prática, nesse caso, as deduções separadas compensariam mais do que o desconto único. Depois que você escolher entre o tipo de tributação que mais compensa para você, basta clicar ou em deduções legais ou em desconto simplificado. Passo 6. Verificar pendências e transmitir a declaração à Receita. Depois disso, o próximo passo ali é verificar as pendências que a declaração pode ter. Se nessa ficha aparecer alguma indicação, você deve observar o seguinte: se tiver algo errado, indicado ali pelo símbolo vermelho, você deve clicar no erro e o programa vai te levar direto para a aba que você precisa corrigir. Lembrando que as declarações com erros não podem ser transmitidas. O sistema não vai permitir o envio da declaração, por isso é importante corrigir. Por outro lado, as marcações que forem aviso, nesse símbolo amarelo, elas podem ser transmitidas. Os avisos servem apenas para dar um alerta para o contribuinte ter a certeza de que a informação que está naquela ficha está correta. Se tudo estiver correto, você não vai encontrar nada nessa aba de pendências. E aí você pode enviar essa declaração. Para isso é só vir aqui no canto esquerdo inferior novamente e clicar no botão Entregar Declaração. Depois que você clicar, ela já foi transmitida e acabou o processo. É importante lembrar que você deve salvar o recibo da declaração. Você pode precisar dele em vários momentos futuros, como ao fazer um financiamento, retificar a declaração ou mesmo para declarar no ano que vem. Passo 7. Acompanhe a situação da declaração. Depois que você transmitir o documento à Receita Federal, basta você acompanhar a situação da declaração. Para checar o processamento, acesse a página Meu Imposto de Renda, que fica no Centro Virtual de Atendimento da Receita, o ICAC. Você pode fazer o login via código de acesso, conta GovBR ou certificado digital. Para gerar um código de acesso, é preciso ter em mãos os números dos recibos das últimas 2 declarações entregues. Nessa área, o contribuinte pode verificar se há pendências e se sua declaração ficou retida na malha fina ou não. Depois, se você tiver valores a receber, é só aguardar a restituição. Passo 8. Calendário geral do IR. É importante ficar atento ao calendário do Imposto de Renda. O período de declaração em 2023 vai de 15 de março até 31 de maio. Para quem tem imposto a pagar, o pagamento do imposto devido pode ser feito em até 8 cotas. Se você quiser pagar o imposto via débito automático, o vencimento é de 10 de maio para a primeira cota ou cota única. Para os outros meios de pagamentos, a primeira data é 31 de maio para o vencimento da primeira cota ou cota única. As demais parcelas devem ser pagas até o final dos meses subsequentes, sendo a última em 28 de dezembro. O valor mínimo de cada cota é de R$ 50. Lembrando que quem for obrigado a entregar a declaração de IR e não entregar por algum motivo dentro do prazo,
tem pagamento de multa, no valor mínimo de R$ 165,74 e máximo de até 20% do imposto devido. Passo 9. Calendário de restituição do imposto de renda. Se você tem imposto a receber, os valores serão pagos em 5 lotes. O primeiro está previsto para o dia 31 de maio e os demais serão pagos em 30 de junho, 31 de julho, 31 de agosto e 29 de setembro. Uma das novidades da temporada de 2023 está na lista de prioridades da restituição. Quem optar por receber os valores via Pix, recurso que já estava disponível no passado, ou enviar a declaração no modelo pré-preenchido, entrará na fila de prioridades para receber a restituição primeiro. Apesar disso, as outras prioridades não foram alteradas. Idosos, portadores de moléstia grave, pessoas portadoras de deficiências e professores seguem com direito de recebimento prioritário. A Receita explicou que o critério de desempate dentro de cada grupo de prioridade é a data e a hora da entrega. Ou seja, quem entregar primeiro recebe a restituição primeiro. Importante ressaltar também que as prioridades não são cumulativas. Pessoal, chegamos então ao fim desse guia geral para ajudar você a fazer a sua declaração de imposto de renda. Se você ainda ficou com alguma dúvida, não se preocupe. Na descrição do vídeo a gente tem todos os links com matérias, guias sobre como declarar investimentos, matérias sobre imposto de renda em geral e tudo o que você precisa saber para tirar suas dúvidas e complementar as informações para enviar a declaração. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e acompanhar a gente durante essa temporada de Imposto de Renda 2023. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!